E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje, nesse vídeo, eu vou tentar responder para vocês a seguinte pergunta: em que momento do aprendizado da natação de uma pessoa qualquer, pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto jovem, meia idade, em que momento do aprendizado que o professor pode lançar mão do nado crawl para fazer uma testagem no aluno, seja uma testagem de resistência, por exemplo, um teste de 12 minutos, resistência cardiorrespiratória, né? Teste de 12 minutos, que é um teste padronizado, com tabela, já fiz vídeo aqui a respeito disso. Seja um teste de velocidade, né? Tirar o tempo do aluno nos 25 metros ou nos 50 metros. Né? Quando é que o professor pode lançar mão disso? Porque, pensa, ele não pode fazer isso, o professor não pode fazer isso muito precocemente. Por quê? Porque a falta de domínio do aluno no nado crawl vai prejudicar o desempenho dele. O teste de resistência não vai estar medindo resistência, porque o aluno pode ir mal, não porque não tem resistência, mas porque ainda não domina o nado. Coordenação, respiração, aquela coisa toda. E a mesma coisa na velocidade. O aluno não é que ele é lento, ele não tem talento para velocista, mas é que ele ainda não domina o nado crawl suficientemente, notadamente em velocidade, né? Eu já falei também disso, né? Que você fazer o nado devagar e o nado em velocidade tem uma diferença, mas o indivíduo não domina o nado crawl suficiente para você levar isso em conta. Então não é válido, não é fidedigno você fazer testes de 12 minutos e de velocidade se o aluno não tem um certo domínio do nado crawl. Isso é até intuitivo, né? Não estou falando nenhuma novidade aqui. Mas em que momento a gente pode perceber, a gente pode falar, não, agora acho que já dá para fazer 12 minutos. Não, vamos tirar vamos tirar o seu tempo nos 25 metros. Agora acho que já dá para fazer isso. Em que momento que o professor pode lançar mão dessa ferramenta, né, dessas ferramentas, né, e que isso se torne interessante para o processo, para o professor e também para o aluno. O aluno quer saber também dessas coisas. Em que momento acontece isso? Vamos lá. Acontece o seguinte: quando a gente começa a desenvolver, mesmo que você faça uma abordagem simultânea dos nados, né, que aliás é a maneira como eu preconizo, fazer uma abordagem simultânea dos nados, não precisa ensinar um nado depois do outro. Pode fazer uma abordagem simultânea dos nados. Mesmo que você faça uma coisa dessa, o nado crawl, por razões biomecânicas, ele acaba sendo o primeiro a ser dominado, não é? Quase sempre. Quase sempre a pessoa acaba atingindo o que a gente pode chamar de domínio. Lembra? Não faz, faz e domina. Essa coisa do domínio, dominar o nado. Quase sempre a pessoa atinge o domínio do nado crawl antes de atingir o domínio nos outros nados. Não é? Difícil, né? A pessoa dominar o costas antes do crawl. O peito, o borboleta, nem se fala, né? Quase sempre o crawl é o primeiro nado, vamos dizer assim, que fica pronto. O primeiro nado que fica pronto é o crawl, não é? Então, o que acontece é que, à medida que a gente desenvolve o processo de ensino-aprendizagem, como eu disse, por razões biomecânicas, o crawl ele vai ficando pronto. À medida que ele vai ficando pronto, que o indivíduo vai dominando o nado crawl, o que acontece? Reparem que o crawl desaparece das preocupações técnicas da aula. O crawl, a gente não dá mais educativo de crawl, não fica corrigindo, ainda faz, ainda tem alguma coisa, mas a gente já não fica tão preocupado, a gente não corrige tanto mais o nado crawl, a gente fica mais com o costas, o peito e o borbo. E o nado crawl a gente usa para quê? O nado crawl a gente usa para complementar o aquecimento dentro d'água, a gente usa para soltar, fazer uma piscina de soltura, né? Dentro da piscina, a gente usa no final da aula para fazer uma soltura final antes do aluno ir embora, a gente usa para fazer um trabalho até de resistência final na aula, podemos dar 5 minutos, crawl ininterrupto, vamos nadar por tempo hoje, não vamos nadar por número de chegadas não, vamos nadar por tempo, podemos até fazer isso, geralmente com o nado crawl, porque é o primeiro nado que é dominado, é o nado, como eu disse, que ficou pronto antes, então a gente acaba usando isso.
Neste momento, quando o nado crawl praticamente desaparece, desaparecer por completo nunca desaparece, mas quando ele praticamente desaparece das nossas preocupações técnicas e ele se aloja nesses momentos de aula que eu acabei de citar, é que a gente pode começar a usar ele também como nado a ser usado num teste de resistência e num teste de velocidade. Ou seja, o indivíduo já tem um domínio dele razoável, já domina aquele nado suficiente para que ele não seja mais uma grande preocupação técnica nossa. A gente tem outras coisas para ensinar, temos os outros nados, temos sustentação na parte funda, temos mergulho de cabeça, temos outras coisas para ensinar para o aluno, e o nado crawl em si já está relativamente dominado. A gente acaba usando ele para essas coisas que eu falei. Neste momento, a gente pode começar a fazer as testagens do aluno. A gente pode começar a fazer o 12 minutos. Aí nós vamos estar avaliando de fato a resistência. Porque o indivíduo pode ter uma excelente resistência, se ele não dominar o nado crawl para fazer um 12 minutos, ele vai fazer uma metragem baixa. Ele vai fazer, 300 metros no teste de 12 minutos. Isso é pouco. Mas não é que ele não tem resistência, ele não domina o nado. Então a gente não vai estar medindo a grandeza que a gente quer. O teste não é fidedigno, não é válido. Mesma coisa um teste de velocidade, seja 25, seja 50 livre. Se ele não domina isso, e no caso de 50 metros, se a prova tem duas pernas, domínio também da virada, né? Tem que fazer uma viradinha boa. Então veja, precisa ter esse domínio para que a grandeza aferida naquele teste seja de fato velocidade. Explosão de saída, coordenação nos movimentos em velocidade, aquela coisa toda, né? Para a gente ver o talento do indivíduo para ser um nadador rápido, né? Um nadador de provas rápidas, a gente precisa desse domínio. O indivíduo tem que ter esse domínio. Senão, a falta de domínio, a falta de conhecimento, a falta de prática que ele tem no nado crawl interfere sobremaneira no resultado do teste e falseia o teste. O indivíduo vai fazer uma prova de 25 metros, né? E vai fazer um tempo muito alto, vai fazer 35 segundos, 40 segundos. Ah, ele é lento. Não é que ele é lento, ele ainda não dominou o crawl. Só isso. Então, veja o cuidado que a gente precisa ter na hora que a gente está ensinando. Esperar essa maturação do nado crawl, esperar ele ficar, como eu disse, meio que pronto. O indivíduo já tem esse domínio. A gente está usando o nado crawl só para aquelas outras coisas, a gente muito de vez em quando dá um educativo para dar uma melhoradinha nisso, para fazer um polimento aqui, ali, uma coisinha aqui, mas ele já tem esse domínio, isso, claro, é de cada professor, de cada técnico, etc, etc, mas a gente tem que ter essa preocupação em esperar esse momento correto para poder fazer essas aplicações. Por isso que teste de 12 minutos e os testes de velocidade dificilmente são usados em nadadores iniciantes. Aqui, por exemplo, na Escola de Educação Física, a gente usa com o pessoal do aperfeiçoamento. O pessoal do aprendizado, a avaliação que a gente faz nível 1, 2 e 3, e do 3 para passar para o aperfeiçoamento, que tem mais 3 níveis, né? O 4, o 5 e o 6. Então, do 1 para o 2, do 2 para o 3 e do 3 para o 4... a avaliação que a gente faz é basicamente uma avaliação técnica. A gente olha, observa, vê o que tem de problema, o que ainda precisa ser dominado em cada um dos principais nados, cada um dos 4 nados, mais a sustentação na parte funda, mais o mergulho, mais outras habilidades básicas que a gente faz, é basicamente técnica. Agora, no aperfeiçoamento, para passar do 1 para o 2, do 2 para o 3, a gente leva em conta o teste de 12 minutos e o teste de velocidade. A gente já leva em conta. Por quê? Porque o nado já está dominado. Então, teste de 12 minutos e teste de velocidade é coisa para aluno que tem o nado crawl dominado ou praticamente dominado, bem adiantado mesmo. Isso que a gente precisa ficar alerta. Tá bom?
Eu acho que deu para entender, né? O videozinho hoje é rápido, mas que é interessante porque eu vejo às vezes as pessoas errarem. Alunos, às vezes, muito precoces, fazendo o teste de 12 minutos. Mas não está medindo a resistência propriamente. O indivíduo pode ser extremamente resistente e não ir bem num teste de 12 minutos. Ele tem que ter esse padrão de movimento do crawl dominado. Porque veja, os outros testes, quando você faz um teste de corrida, 12 minutos correndo, ou você faz um teste de caminhada, ou você faz um teste no ciclo ergômetro mesmo, esses são padrões de movimento muito mais simples e que normalmente as pessoas têm dominado. Todo mundo sabe andar e correr, e a maioria das pessoas sabe andar de bike. No ciclo ergômetro, então, que é aquela bicicleta ergométrica, aquilo todo mundo sabe subir e fazer assim com os pedais. Mas nadar não. Nadar é uma habilidade complexa, é uma habilidade que precisa ser conquistada e depois dominada antes de ser usada na hora de a gente querer fazer um teste. Tá bom? É só um lembrete, foi praticamente um lembrete. Talvez eu tenha chovido no molhado, falei umas coisas muito óbvias, talvez, mas não custa a gente lembrar disso. Como eu disse, eu já vi gente usar teste de 12 minutos muito precocemente. Eu olhava assim, o nado ainda muito rudimentar, e eu falei, gente, a criança está se cansando à toa e esse teste não é fidedigno, não está medindo aquilo que ele se propõe. Só isso. Tá bom, então é isso, por hoje é só. Se você gostou, deixa um like aqui, curte, compartilha e comenta, triplo C, né? Escrevam para cá, vocês, meus colegas profissionais, já tinham pensado nisso, já se viram diante dessa escolha, né? Da necessidade dessa decisão, tiveram já, tinham pensado nisso? Não? Vocês que nadam, já se submeteram a esses testes? Vocês acham que o nado crawl já estava no ponto de ser usado? Acham que estava? Então escrevam aqui, coloquem aqui, porque todo comentário que vocês fizerem, o algoritmo aqui do YouTube interpreta como um engajamento e a distribuição do nosso vídeo melhora, né? Melhora. E continue mandando para cá sempre as suas sugestões. Vocês sabem, né? Aqui as melhores viram vídeo. Tchau!